Baby, já tô farto de sofrer por ti, já tô farto de esconder o que tô a sentir, já tô farto de fingir que não te amo mais, que tudo foi engano, não tava nos meus planos da gente ficar namorar, se envolver. Esta distância já tá me matar, a tua ausência não tô a aguentar, baby, eu já tô a delirar por ti. Ai, ai, ai. Ah, grande beat de Vanito Sonorando. Siga esse jovem, é talentoso, ele faz rap, faz afrobeat, é um jovem muito talentoso, então siga ele, é nós. Então, está a iniciar o bloco, mais o segundo bloco de melhor podcast da New School, que os fala somos Becca James, CEO deste projeto, então, é nós. É dizer que hoje vamos falar de um tema muito importante que diz respeito à ansiedade. E para tal, temos a honra de receber um psicólogo que estudou 5 anos a psicologia cognitiva. Então, ele vai nos falar sobre a ansiedade. É nós. Fica até o final, compartilhe, like esse vídeo. Família boa, este é o melhor podcast da New School. Está a iniciar a sua segunda edição. Estamos aqui com o psicólogo Pia Emerick, que vai nos falar sobre o tema da ansiedade. Mas primeiro, queremos agradecer a todos os colaboradores que ajudaram para este projeto, este podcast estar a acontecer. Pia Emerick, obrigado por aceitar o convite. Sinta-se aconchegado. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade e é um prazer enorme de eu estar aqui hoje e falar um dos temas mais importantes da nossa sociedade atual. Obrigado eu por aceitar o convite. Temos aqui uma coletiva de perguntas que o psicólogo Pia Emerick terá que responder para melhor sanar as dúvidas sobre este tema muito importante que diz respeito à ansiedade. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como foi a tua vida escolar? Muito obrigado mais uma vez. Sobre a questão que colocaste na mesa, é uma questão muito interessante sobre a minha vida escolar. A minha vida escolar foi uma vida complexa, foi uma vida feita de dificuldade, desafio, medo. Há momentos que eu pensava de que nada seria possível. Eu preparava conteúdos quando chegava na hora de apresentar. A ansiedade tomava conta da minha vida, medo excessivo, digamos assim. Mas eu não desisti, comecei a estudar, mesmo com medo, mesmo com a dificuldade, continuei a estudar. Então, o doutor psicólogo Pia Emerick deixa claro de que a tua vida foi contornada de desafios, foi complexa devido ao problema de ansiedade. Então, pode aqui nos falar de como conseguiu superar este problema de ansiedade? Francamente, eu posso dizer como é que consegui superar a ansiedade. Ou consegui superar a ansiedade com a fé. Sabendo de que a ansiedade é uma reação natural, é uma reação do corpo, de uma forma natural. Nós temos noção de que tudo aquilo que é natural nunca vamos conseguir controlar. Só devemos saber andar com uma coisa natural. Quer dizer, quando eu descobri que as reações, as preocupações provêm através da ansiedade, e a ansiedade é uma coisa natural, eu comecei a controlar as minhas emoções. As emoções, o medo comecei a controlar, porque eu sei muito bem de que a ansiedade também pode ajudar em alguns casos, para nos prepararmos melhor para enfrentar desafios. Então, quando eu tive aquela noção de que a ansiedade é algo que se controla, é algo que nós podemos compreender. Não quer dizer a ansiedade é não sentir medo, mas é controlar, saber como andar com a ansiedade. É algo natural, todos nós sentimos ansiedade, só devemos saber como controlar. Então, o doutor está deixando claro de que para superar o problema da ansiedade é preciso controlar a própria ansiedade. É uma dica que os jovens atuais devem levar, carregar consigo e seguir este exemplo do jovem psicólogo que teve este problema, mas conseguiu e está a conseguir a superar. Isto é positivo. O que tem a dizer para os estudantes que sofrem deste problema, visto que a ansiedade impede o desenvolvimento escolar? O que tem a dizer para esses jovens? Bem, o que tenho a dizer
para os jovens que enfrentam a ansiedade, uma das coisas que eu deixo que eu usei para conseguir controlar a ansiedade é a organização do tempo. Porque a ansiedade vem através da procrastinação, adiamento das coisas. Então, quando nós adiamos as coisas, automaticamente nós ficamos com aquela preocupação. O que é que eu posso fazer? E a hora já chegou. Automaticamente haverá preocupação excessiva. E essa preocupação excessiva vai provocar ansiedade. Quer dizer, automaticamente não há nada que nós vamos conseguir realizar através do quê? Através da preocupação. Nós ficamos naquele tempo sem concentração. Um dos conselhos que eu deixo, a organização do tempo, saber de que uma das coisas mais importantes para conseguir estudar é a organização do tempo e também a fé no coração. Então, a fé no coração é algo que deixa para os jovens e que devem ter para também organizar o seu tempo escolar, organizar o seu tempo e terem fé naquilo que estão a fazer. Vão ajudar a controlar e a minimizar este problema de ansiedade. Palavras estas que foram ditas pelo psicólogo P.M. Eric, estamos aqui para fazer acontecer. Tenho mais lote de 3 perguntas para deixar para eh, ou seja, quais são os sinais de alerta da ansiedade? Como é que nós podemos sentir de que esses sinais são sinais da presença da ansiedade? Quais são os sinais, doutor? É uma questão relevante sobre os sinais e sintomas das pessoas que sofrem de ansiedade. Um dos sinais que eu deixo aqui é a preocupação constante, medo intenso. Esse é um dos sinais mais constantes que as pessoas que sofrem de ansiedade têm. Mas esses sinais nós devemos considerar como uma coisa, como uma oportunidade para melhorar a nossa vida. Porque com esses sinais nós já temos o base para organizar a nossa vida. Então, um dos sinais é a preocupação constante. Quando a pessoa fica preocupada constante, este é um alerta da presença da ansiedade. É preciso nós conseguirmos detectar de que quando estivermos preocupados é um sinal da ansiedade. Outra pergunta é como é que a pressão dos estudos pode afetar a saúde mental dos jovens? A pressão dos estudos pode afetar a vida dos estudos dos jovens, porque o tempo é curto e as coisas são muitas. Com essa pressão toda, os jovens ficam sem tempo e ficam com aquela coisa de querer fazer todas as coisas com correria. E automaticamente a nossa mente fica sobrecarregada, o cérebro fica sobrecarregado. E nós sabemos muito bem de que o estudo de 1978, B.M. Eric, ele defende de que uma das coisas que um ser humano deve fazer é viver de uma forma não pressionada. Quer dizer, viver livre. As coisas devem se fazer. Um psicólogo deixa claro de que a pressão dos estudos sim pode influenciar negativamente na saúde mental, porque o jovem deve se sentir livre quando realiza as suas atividades. Então, quando não se sente livre devido à pressão dos estudos, isso faz com que a pressão dos estudos faz com que influencie negativamente na saúde mental. A última pergunta para fecharmos com essa edição, doutor, é uma pergunta esta que vai revolucionar. Uma pergunta que vai revolucionar os jovens, porque os jovens vão carregar consigo como um ensinamento, né? Como uma influência do doutor. Doutor, que conselhos deixa para os jovens controlarem a sua saúde mental? Quais são os conselhos que o doutor deixa? O conselho que eu deixo para os jovens para controlar a saúde mental é não ignorar de que a saúde mental é uma das coisas mais importantes. Se você vive inconscientemente, você não terá sucesso. Porque uma das coisas que nos leva para o futuro, uma das coisas, a base para o futuro é a saúde mental.
Se os jovens não conseguir, se não conseguirem controlar a saúde mental, as emoções nunca terão o sucesso. Porque nós sabemos muito bem de que o cérebro é um órgão principal do sistema nervoso. Ele nos controla tudo que nós andamos a fazer. Então, eles devem controlar isso, eles devem dominar a saúde mental. Não podem ignorar, compreender de que o medo, a ansiedade, pressão é algo normal. Não considerar como uma coisa, quer dizer, uma coisa do outro mundo. Considerar de que tudo que passa, tudo que vem, vai. Então, é assim mesmo. As pessoas passam, a cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade, mas conseguem superar, porque é uma coisa que supera. Esse é um dos conselhos que eu deixo para os jovens, controlar a saúde mental. Porque sem a saúde mental nunca conseguirão chegar onde eles querem. Nunca vocês irão conseguir vossas metas. Irão conseguir vossos objetivos quando vocês controlarem a saúde mental. Porque é uma das coisas. Esse é um dos conselhos. Eu repito mais uma vez que a saúde mental é uma das coisas mais importantes que vocês devem fazer e devem controlar. Muito obrigado. Obrigado eu, doutor, por responder essas nossas perguntas. Deixou muito claro de que a saúde mental é muito importante para a vida dos jovens e para a vida das sociedades. Estamos ao fim, para o término desta edição, mas antes lembrar de que estamos aqui para fazer acontecer, organizar os jovens da New School e levá-los avante além das fronteiras. Mais uma vez, obrigado por participar nesta edição, por nos responder estas perguntas. Muito obrigado e muito obrigado.